Bom, galera, vamos agora a uma das aulas mais importantes aqui do treinamento, tá? Bom, você já deve saber, se não sabe, vai saber agora, que principalmente se você tem diabetes tipo 2 ou pré-diabetes, que é mais que 90% das pessoas que têm diabetes, o seu problema se chama resistência insulínica, beleza? E hoje a gente vai falar um pouco melhor desse assunto, da resistência insulínica e da sensibilidade insulínica, né? Porque são eventos antagônicos. E o seu problema, tenha noção que está aqui. Ah, Klaus, mas eu sou DM1 que nem você. Eu tenho que me preocupar com isso? Tem. Porque no caso, se você também aumenta sua resistência insulínica, você vai ter que usar mais insulina. E usando mais insulina, fica mais fácil de errar o cálculo. Mais fácil de fazer a quantidade X e aquilo não ser o suficiente, tá? Tenha noção que quanto mais insulina você usar, pior vai ser. É um hormônio extremamente anabólico e um hormônio também extremamente inflamatório. Então, nosso objetivo aqui é ter a glicose mais estável possível usando a menor quantidade de insulina, tá? Tenha ciência que você, DM2 ou pré-diabético, principalmente DM2 no caso, que porventura venha usar insulina ou medicação, tenha noção que tudo gira em torno de você melhorar isso daqui, beleza? Então hoje eu vou te explicar um pouco melhor como é que funciona esse processo fisiológico da resistência insulínica, porque a partir disso a gente consegue agir com algumas coisas, tá? Mas eu preciso que você primeiro entenda o que é de fato essa resistência insulínica que todo mundo fala. O seu médico fala, as pessoas falam, mas eu preciso que você aí do outro lado entenda de uma vez por todas o que é esse fenômeno, para daí sim a gente conseguir arrumá-lo, atenuá-lo ou quem sabe até eliminá-lo. Beleza, pessoal? Bom, a gente tem que entender o seguinte, tá? O primeiro processo é, eu quero que você imagine milhões, a gente tem bilhões, né, de células dentro do seu organismo, tá? Eu representei uma célula grande aqui só para você entender um pouco melhor como é que funcionam as coisas, tá? A gente tem essa célula e essa célula, ela tem um receptor, que eu destaquei aqui, tá? Ela tem um receptor de insulina, beleza? Por que ela tem um receptor de insulina? Bom, porque basicamente quando a gente come algum alimento, quando a energia entra em forma de metabolização, de açúcar, a gente precisa colocar todo esses alimentos dentro da célula. Beleza? Hoje não tá... secou a caneta. Tudo bem, vou fazer aqui então. A gente precisa botar toda essa glicose para dentro da célula. É essa a função, tá? A gente precisa colocar. Imagine que você comeu um açúcar e agora eles estão em volta da célula, só esperando para entrar, no caso. Beleza? A porta de entrada é justamente esse receptor, que é um cadeado, beleza? Um cadeado. Para abrir esse cadeado, a gente precisa de uma chave, ok? É uma chave que abre o cadeado do receptor. E essa chave se chama insulina. Então a insulina é um hormônio muito importante na metabolização para fazer exatamente com que a energia chegue dentro da célula, para que a gente tenha energia. Tá? A gente precisa jogar essa energia para dentro da célula, senão não forma ATP, tem uma série de fatores que, enfim, dá problema aí, tá? A gente precisa jogar para dentro da célula. Então aí a função é muito simples. Quando você come glicose, quando você tem alimentos, né, glicose, o pâncreas, imediatamente, ao ver a glicose rondando a célula, o corpo, no caso, ele aciona o pâncreas para liberar a insulina. E o pâncreas libera a insulina. E a insulina vai lá, abre o cadeado, abre o receptor e tudo certo. Muito bem. Bom, agora vamos explicar um pouquinho o que é de fato uma resistência. Eu vou te dar alguns exemplos aqui, tá? Resistência nada mais é do que quando a gente se acostuma demais com alguma coisa, tá? A gente tem muito estímulo daquela coisa e ela acaba meio que perdendo o efeito. Um exemplo, resistência a ruído. Muito bem, imagine que você tem um bebê, um filho, uma criança bem pequenininha e você está no aeroporto com ela, com muito barulho, ou no shopping com muitas distrações. Beleza? Você concorda comigo que tem muito ruído em volta e eventualmente aquele bebê, aquela criança acaba adormecendo? Por quê? Porque basicamente agora ele criou resistência ao ruído. Momentaneamente ele criou resistência ao ruído. Então agora ele conseguiu dormir de forma natural. Em contrapartida, você pode adormecê-lo em casa e, botar o pé na madeira, fazendo um mínimo barulho e ele já se acorda. Por que isso?
Porque no primeiro cenário, ele tinha resistência ao ruído. No segundo cenário, ele tinha sensibilidade. Beleza? Isso serve também com drogas, como por exemplo até cafeína. Eu sou um cara que costumo consumir muito café, e a gente vê que para ter o mesmo efeito a gente precisa de mais dose, mais dose, mais dose. Por quê? Porque o corpo cria uma resistência, tá? Qualquer droga é assim, não é à toa que as pessoas se viciam em drogas, né? A gente tem aquele efeito de curto prazo e depois ele acaba. E a gente precisa usar mais e cada vez mais para ter o mesmo efeito. Porque o corpo criou resistência. Você tem que entender que resistência é um mecanismo de defesa do corpo, tá? Então ele é normal. Resistência a antibióticos é a mesma coisa. Você fica gripado, você fica doente, você toma um antibiótico. Beleza, você elimina lá as bactérias, mas a sua imunidade baixa. E aí você tem que usar depois, pega mais uma gripe, ou um resfriado, enfim, tem que usar mais uma vez o antibiótico. E parece que aqueles antibióticos pararam de fazer efeito. Você tem que trocar o medicamento, justamente porque o corpo criou resistência. E com a insulina, não é diferente. Quando você estimula demais o hormônio insulina, em demasia, exageradamente, você também cria resistência. Certo? Então aqui, pessoal, quando ele é muito estimulado, quando esse hormônio aqui é muito estimulado, também vai criar resistência. Beleza? Como é que eu estimulo esse hormônio? Muito simples. Açúcar e frequência. O que eu quero dizer com isso? Bom, você deve saber que os açúcares demandam muita insulina. É o macronutriente que mais demanda insulina. Então, quando você consome carboidratos, você tem uma alta produção desse hormônio aqui. Uma alta produção. Porque é muito açúcar rondando a célula e você precisa colocar todo esse açúcar para dentro. E isso precisa da insulina. Então, grandes quantidades de insulina. A insulina ela sobe muito, beleza? Uma vez que você consome carboidratos. Mas não só isso. A frequência também é importante. Pense comigo. A insulina ela tem às vezes um pico de 2, 3, quem sabe 4 horas. Então, digamos que você está no seu jejum aqui, tá? Está no seu jejum. Aí você comeu, tá? Aí você liberou a insulina. E depois ela atinge o seu pico e ela começa a cair para voltar ao seu estado natural, estabilizado de insulina. Só que aqui você come novamente. E aí você estimula a insulina novamente. Horas depois, ela vai caindo de novo. Só que aqui você come novamente. O que eu quero chegar com isso? O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é muito simples. Você passou a vida inteira estimulando seu hormônio. Toda hora. Toda hora que você come alguma coisa, você estimula esse hormônio. Ah, mas eu comi um amendoim. Não interessa. Você comeu, você estimulou seu hormônio. Em pequenas quantidades. É verdade? Sim, é verdade. Mas você continua com muita constância estimulando seu hormônio. Isso causa resistência. Isso causa diabetes tipo 2. Você tem que ter noção, pessoal, que uma pessoa com DM2, tá? Um DM2 ele produz de 6 a 7 vezes mais insulina que uma pessoa normal, sem diabetes e sem resistência insulínica. Porque funciona da seguinte maneira, pessoal. Ó, vamos voltar a esse exemplo aqui. Quando você tem resistência insulínica, aquela quantidade X de insulina que tem que colocar, que o pâncreas produziu, certamente, exatamente aquela quantidade para colocar a glicose para dentro, ela já não é mais suficiente. Sabe, algumas glicoses, alguns açúcares entram dentro da célula, outros ficam fora. E o corpo fica, mas eu já produzi insulina, então vou ter que produzir mais. E aí ele produz, para dar conta. Então você começa a ter cada vez mais produção de insulina. Mais, justamente por toda essa resistência. Beleza? Então, DM2 nada mais é, ou pré-diabetes, do que uma produção exacerbada do hormônio insulina. Pode ter vindo tanto de abuso de açúcares, quanto frequência. Esse aqui tem que prestar muita atenção, tá?
pessoal não presta atenção, isso aqui é muito importante. Isso aqui, ó, você vai ficar diabético uma hora. Justamente por essa hiperinsulinemia que a gente vai tratar em outros episódios. Mas eu preciso que você entenda de uma vez por todas que você ficou diabético por causa disso aqui. Isso aqui te deixou diabético. Tipo 2, tá? Ou pré-diabético. Isso tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Ah, mas qual é o lado bom dessa história? Bom, o lado bom é que se você arrumar isso aqui e isso aqui, você pode arrumar isso aqui. E arrumando isso aqui, os seus níveis glicêmicos baixam, porque a sua relação com o hormônio insulina melhora. E com isso, você tem a capacidade de reverter o diabetes tipo 2 ou até mesmo o pré-diabetes. Então, essa é a parte boa. Ah, mas eu sou DM1. Beleza? DM1 é outra história, realmente. Mas entenda que você tem que transitar aqui, porque aí você vai utilizar menos insulina no seu tratamento. Vai ser muito mais fácil. Seu tratamento vai ser muito mais fácil uma vez que você está aqui, mesmo sendo DM1, tá? Você tem que olhar para cá sempre, procurar jeitos de sensibilizar o hormônio insulina. Então, nos próximos episódios, eu vou te mostrar algumas maneiras de atenuar isso aqui e algumas maneiras de aumentar isso daqui. Mas tenha em mente que isso aqui é muito importante. Se você continuar comendo de 3 em 3 horas, ou se você continuar comendo muitos açúcares, e eu não estou falando de doce, estou falando de carboidratos, você vai liberar muita insulina. E esse processo vai contribuir para que você aumente a sua resistência. Beleza, pessoal? Só para terminar aqui a explicação. Bom, você fica diabético tipo 2 quando você já chega nesse nível de 6, 7 vezes de produção de insulina. E chega uma hora que você cria resistência até mesmo no seu pâncreas. E aí, ele simplesmente para porque ele cansou de você. Ele cansou de produzir e não ter nenhuma resposta. Parece que só aumenta o trabalho, o esforço dele. Ele cansou de você, tá? Momentaneamente. E com isso, ele cessa. Chega. Não vou produzir mais nada de insulina. Eu estava produzindo 6, 7 vezes, eu não vou produzir mais nada. E agora, nós temos a situação em que a glicose continua rondando a célula, porque você continua comendo, certo? Você continua transformando os alimentos em glicose e não tem mais ninguém para entrar nesse receptor. Não tem mais ninguém para entrar no receptor. Com isso, você acumula glicose em volta da célula e aí você tem um diagnóstico de diabetes tipo 2 ou de pré-diabetes. Beleza? Tenha em mente que essa resistência inicial, um exemplo muito bem fácil para vocês entenderem, é que no início, quando você começa a aumentar a sua resistência e tem que produzir 2, 3 vezes, é porque a chave, tá fazendo uma analogia novamente, a chave do cadeado, ela não encaixa muito bem. Ela encaixa, aí entra algumas glicoses, mas ela não encaixa inteiramente bem. Então nós temos um problema no receptor, tá? Mas você, trabalhando nas causas que te deixaram com resistente insulínico, você pode arrumar essa chave, ou até mesmo arrumar esse cadeado, para que ele volte a entrar e funcionar de maneira bem assertiva. Fechou? Até o próximo vídeo.